Olá, formandos. Eu sou o formador Eduardo Mendonça, do curso de Eletrônica Geral. Eu vou explicar agora a ficha de atividade do módulo 4. Naquela nossa sequência de trabalho, eu estou montando uma explicação para cada módulo do nosso curso de Eletrônica Geral, para auxiliar nos estudos aí, devido à facilidade de muitos formandos terem, né? De ouvindo a explicação, ouvindo o áudio, conseguirem gravar melhor. Vamos analisar então, eu vou colocar na tela para que a gente possa fazer análise dos itens que são falsos. Os verdadeiros, caso tenha alguma dúvida, eu peço que lancem lá na plataforma. Bom, vamos analisar aqui. Bom, número 1. Para que um transistor de silício conduza, o VBE deverá ser maior que 1 volt. Bom, aqui é claro que ele, sendo maior que 1 volt, ele vai conduzir. Porém, essa questão não está correta, porque a tensão de condução do VBE para um transistor de silício é 0,6 a 0,7 volts. É nesse intervalo, então não é somente essa tensão, não. 1 volt ele vai conduzir, mas ele vai até, na verdade, saturar, né? Nem é para ele ficar com esse valor aí. Vamos lá, questão 2 e questão 3, 4, verdadeira. Quinta questão. De um modo geral, designa-se por tensão de polarização qualquer tensão alternada. Opa! A tensão de polarização é tensão contínua. Como eu falei no módulo 3, eu expliquei bem isso lá, mostrando que uma coisa é tensão contínua, é para polarizar o transistor. A tensão alternada, ela é informação, aqui o transistor vai amplificar. Então, por isso, essa questão é falsa. 6. Dizemos que a polarização dos coletores não é muito simples, uma vez que todos eles podem ir buscar tensão de polarização ao polo negativo e vai continuando por aí. Não é muito simples, ela é só uma resistência em que temos uma tensão da fonte, colocamos uma resistência para dar uma queda de tensão e sobrar uma tensão para o coletor para que a junção base-coletor seja polarizada inversamente, é só isso. Então aqui somente se tirar esse não aqui fora, essa afirmação já passa a ser correta. 7. Utilizando-se a figura 2A da página 8 do e-book, volume 4, podemos afirmar que não se protege contra aumento prejudicial de corrente devido à temperatura. Bom, aqui basta tirar o não. Eu transpus a figura aqui para ficar mais fácil. Tá? Temos aqui essa figura. Claro, né, gente? Essa figura aqui, ela mostra esse tipo de maneira de polarização, quando a gente retira a tensão do coletor, por que ele vai proteger da temperatura? Quando a temperatura aumenta, a corrente entre coletor e emissor aumenta. Essa é a ideia. Porque ele vai esquentar, essas correntes vão aumentar, que são as maiores correntes. Aumentando a corrente de coletor, aumenta a queda de tensão em cima desse resistor de coletor. Aumentando a queda de tensão no resistor de coletor, cai a tensão aqui no coletor, fazendo com que a tensão de base também diminua. E aí faz com que o transistor conduza menos. Tá? No caso do NPN. No caso do PNP, é só inverter a polaridade. Quando aumenta a corrente, aumenta a queda de tensão, diminuindo essa tensão. Essa tensão fica mais positiva. Ficando mais positiva, na base do transistor PNP, ele conduz menos, diminuindo automaticamente essa corrente. Então, realmente é para fazer esse funcionamento aqui. Quando eu retiro a alimentação do coletor do transistor para a base, eu estou forçando o transistor a conduzir menos. Então, protegendo ele contra o aumento de temperatura. Então, aqui no caso, tira esse não fora, ele protege. Bom, essa questão 8, eu resolvi colocar os dados aqui, por ser uma conta. Bom, ainda utilizando a figura 2B da página lá de cima, eu já aproveitei e trouxe a figura 2B para cá,
Ele fala o seguinte, ele tem uma corrente de coletor de 44 mA, o beta do transistor é 100, ou seja, quantas vezes ele aumenta, é o ganho dele, né? Ele aumenta 100 vezes o sinal de entrada. O EC, que é a tensão da fonte, 6 volts. O RC, que é o resistor de coletor, 80 ohms. Resistor de base, 12K. O resistor de emissor é 0. Então, significa que esse emissor é ligado ao terra direto, aqui ao positivo direto. Não tem essa ligação aqui com esse condensador e com esse resistor de emissor, tá? E ele diz que o IB é a tensão de C, né, da fonte, menos a tensão nesse resistor aqui, tá? Que vai ser a tensão de base dividido pela resistência. Então, a corrente de base é através dessa fórmula. E a corrente de coletor, ela é o beta IB, ou seja, ela é 100 vezes mais a corrente de base. Eu tendo a corrente de base, eu tenho a corrente de coletor. Vamos aos dados. Eu anoto todos os dados. Ó. Beta igual a 100. EC, que é a tensão da fonte, 6 volts. RC, 80 ohms. RB, 12K. RE, 0 ohms. 0 ohms. Temos aqui as seguintes fórmulas, né? A tensão do EC da fonte, ela será a soma de VRB mais VBE mais VRE. E a corrente de base será EC menos VB, que é a tensão em cima do resistor RB, dividido por RB. E C, beta IB. Bom, substituindo, o EC, 6 volts, é dado. Então, nós temos igual. VRB é a tensão no resistor RB. Qual é a tensão? Tensão é V vezes I. É tensão V igual a R vezes I. Então, é resistência vezes corrente. A resistência 12.000 ohms vezes o IB. Vezes mais o VBE, que é 0,7 volts. Eu não tenho VRE, porque aqui a gente diz que o RE é igual a zero. Então, não tem resistência zero, não tem tensão em cima dela. Bom, então eu calculo o IB. Quanto é o IB? O IB está aqui, ó, é a tensão da fonte, 6, menos a tensão de base, que é 0,7. Por que tensão é 0,7? Porque é o VBE. Uma vez que o meu emissor está ligado ao terra direto, a tensão de base é o próprio VBE, então é o 0,7. Dividido pela resistência 12.000 ohms. Então eu acho a corrente de base. Achando a corrente de base, eu acho aqui a minha corrente de coletor. É só pegar essa corrente de base e multiplicar aqui por 44. Então, o que acontece aqui? Eu fiz o cálculo através dessa fórmula primeira aqui, descobrindo qual é a minha corrente de base. Uma vez que eu achei a minha corrente de base, eu vou então achar a minha corrente de coletor, que é multiplicar o beta. Basicamente, está feita a conta. Processo mais complexo de polarização de uma montagem em emissor comum é com certeza um transistor PNP. Bom, aqui não tem processo mais complexo, o processo é simples. E a montagem em emissor comum é a mesma coisa da montagem do NPN, só inverte a tensão da bateria, não tem diferença nenhuma. Então não é mais complexo, o processo é simples, na montagem em emissor comum. 13. Todas as correntes não devem ser constantes, enquanto não houver o sinal aplicado. Ora, ao contrário, quando não tem sinal aplicado, as correntes elas estão constantes por quê? Porque só tem corrente contínua. Corrente contínua não muda de valor, é sempre o mesmo valor. Por isso esse não aqui é que está errando a nossa afirmação. Então aqui todas as correntes devem ser constantes caso não tenha sinal. O sinal aplicado é a corrente alternada. Quando tem corrente alternada, logicamente vai variar. 15. A função de RE não é impedir o embalamento térmico do transistor. Aqui o que faz essa afirmação está errada é esse não. A resistência de emissor, igual vemos aqui embaixo, aqui, por exemplo, ela tem a função de evitar que o nosso transistor aqueça demais. Tá?
Por que acontece aqui? Quando o transistor aquece demais, vamos olhar essa figura aqui, a tensão de emissor sobe, porque a corrente de emissor sobe. Subindo a tensão de emissor, diminui o VBE, e o VBE é que controla a condução do transistor. Se eu tenho um VBE menor, o transistor amplifica menos. Se eu tenho um VBE maior, ele amplifica mais. Então, a resistência de emissor controla termicamente o transistor. Então, aqui eu tenho que tirar esse não. A função de RE é impedir o embalamento térmico do transistor. Bom, aqui a 16 eu vou aproveitar, que é um outro problema de cálculo, eu sei que sempre tem muitas dúvidas. Então, vamos analisar aqui. Utilizando a figura 3 da página 11, eu coloquei a figura aqui, podemos afirmar que a tensão de base, VB, é a tensão daqui, será aproximadamente 5,71 volts. Sabendo que EC, que é a tensão da fonte, é 10 volts, RB, 15.000 ohms, RB', 20.000 ohms. E ele dá a fórmula, ele fala que a tensão de base é a corrente ID, essa corrente que passa nessa RB', vezes RB'. Então, a tensão de base será a resistência RB vezes ID, esse D daqui, ó. Claro, é lei de Ohm, né? Tensão da base é a tensão em cima dessa resistência, que é a corrente vezes tensão. E o ID, como é que eu posso também calcular o ID? É eu dividir a tensão da fonte, C, pela soma dessas duas resistências. Então, eu também tenho como calcular. Então, eu tenho duas fórmulas que me dão o ID. E aí, vamos verificar se o que ele comenta é certo. EC são 10 volts, RB 15.000 ohms, R'B 20.000 ohms. Então, qual vai ser a tensão aí? RB' dividido por RB mais RB' vezes EC, que é essa fórmula que ele deu aqui, ó. Ele já disse aqui, ó. Então, vai ser quanto? Ó, vai ser 20.000 dividido por 20.000 mais 15.000 vezes EC, que são 10 volts. Então, 5,7 volts. Eu posso calcular através dessa relação, ou eu calculo aqui ID é EC, que é a tensão de 10 volts, dividido pela soma das duas resistências. 15.000 mais 20.000, 35.000, acho a corrente. Achando a corrente, eu multiplico pela resistência R'B e tenho a tensão 5,7 volts. Aproximadamente, arredondando aqui. Bom, vamos aqui na 21. Um elemento não linear é aquele que se verifica proporcionalidade entre tensão e corrente. Aqui, gente, se é proporcional, é igual à lei de Ohm. A lei de Ohm tem proporcionalidade entre tensão e corrente. Se é proporcional, aumentou um aqui, aumenta um lá, ele é linear. Então, o que está errando aqui é esse não. Um elemento linear, ele tem proporcionalidade. 22. Se existir uma resistência RC no circuito coletor, não pode haver dúvidas que a tensão do coletor não varia quando a corrente varia. Ora, esse é o funcionamento. Então, esse não aqui, ele torna essa expressão errada. Porque, claro, se tem uma resistência de coletor e a corrente vai variar a queda de tensão nessa resistência, variando a tensão do coletor. Lembra também no módulo 3 que a tensão de coletor, ela é a tensão da fonte menos a queda de tensão nesse RC. Então, se a corrente varia aqui, lei de Ohm, variou a corrente, variou a tensão em cima dele. Então, vai variar a corrente no coletor do transistor, sim. Então, esse não aqui, tirando o não, ela torna-se verdadeira. O 23 também é um cálculo em uma montagem emissor comum. Eu fiz aqui a montagem emissor comum. Em uma montagem emissor comum, temos aqui esse RBB de 150.000 ohms. Uma fonte de sinal alternado de 3 volts aplicados na base, sem resistência de emissor e com coletor ligado à fonte, via um resistor de coletor de 1K, a fonte 9 volts. Sendo transistor de silício, então eu sei que o VBE é 0,7,
e o beta 100. Podemos dizer que C será tal. Vamos ver. Bom, primeiro aqui nós temos que anotar os dados. Ó, RBB 150K, VBB, que é essa tensão contínua, 3. VCC, que é a tensão da fonte, 9 volts. RC, resistência de coletor, 1K. E o beta será de 100. Bom, o que nós temos aqui? Primeiro vamos calcular o IB. Tá? O IB é a corrente de base. Ó. IB é a tensão nessa resistência aqui. Ó. O que vai ser essa tensão? A tensão aqui vai ser o quê? Ó? Observem aqui, eu tenho 3 volts contínuos aqui e tenho 0,7 aqui. De um lado eu tenho 3, de outro lado eu tenho 0,7. Qual é a queda de tensão? 3 menos 0,7. Então, lei de Ohm, corrente é tensão sobre resistência. Então, 3 menos 0,7 é a queda de tensão dividido por 150 mil ohms, que vai me dar 0,0000153 amperes. Aqui eu estou deixando em amperes. A corrente de coletor será 100 vezes isso, é o beta, 100 vezes maior. Multiplico por 100, terei 0,00153. Passar de ampere para miliampere, eu multiplico por 1000 e acrescento milho. Multiplicando isso aqui por 1000, eu tenho 1,53 miliamperes. Tá? Bom, existe uma outra variação que é chamada de pi híbrido, aonde podemos verificar aqui, no caso, esses valores. Tá? Aqui no caso, o que aconteceria aqui? Imagina que eu quero calcular o ganho desse andar aqui. Qual é o ganho desse andar? Tá? Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia pegar a corrente de base e a corrente de coletor que eu tenho. Né? O ganho desse andar aqui, o ganho GM, ele será o quê? A corrente de coletor dividido pela tensão, essa tensão VT aqui, ele é a tensão temperatura de junção. Tá? Ela é um pouco padrão, já é um valor já que a gente considera para efeito de cálculo. Tá? Se consultares, verás que esse é o valor padrão a uma temperatura de 27 graus. Então, é 25 milivolts. Então, eu pego a corrente de coletor, divido por essa tensão, cuidado que é milivolts, eu tenho que passar para volt, e a corrente aqui, que é miliampere, eu tenho que passar para ampere. Ou eu uso tudo em milivolt com miliampere, não tem problema. Aí dá um ganho de 0,0612. Isso é só uma observação que alguns formandos me perguntaram, então eu coloquei logo aí para facilitar aí os estudos. 26. A apresentação da operação de sinais do TBJ não pode ser obtida eliminando-se as fontes de corrente contínua. Aqui pode sim. Inclusive esse modelo pi híbrido aqui, ele facunda a gente fazer isso. Eu posso fazer um modelo e eliminar as fontes de corrente contínua, né, fazendo uma modificação. Tá? Então aqui o que torna essa questão falsa é só tirar esse N aqui. Ela pode ser sim, a gente pode fazer um modelo equivalente. 28. Um andar de transistores, amplificador, oscilador, pode trabalhar em 3 classes fundamentais de funcionamento, ou numa quarta intermediária. São elas classe 1, 2, 3 e 4? Não. É classe A, B, C ou classe AB. Não é 1, 2, 3, 4. O que torna falsa é A, B, C ou AB. Bom, espero então que tenha conseguido passar aí esses módulos. E só lembrar que o módulo 3 e o módulo 4 eles são os mais complicados. Realmente eles têm uma dificuldade um pouquinho maior. A tendência agora é até que os próximos módulos eles fiquem mais simples. Não vão ser tão densos quanto esses 2 módulos, né? Então, bons estudos, se preparem, mande minhas dúvidas antes de fazer a avaliação. Bons estudos e até a próxima.